A história de Ruth é muito conhecida entre os cristãos, sobretudo por conta de sua parceria com Noemi, sua sogra, e seu casamento com Boaz, o que resultou no incrível fato de uma gentia ter se tornado uma ancestral do rei Davi e, principalmente, sido mencionada na genealogia do próprio Messias. Ruth foi uma moabita que viveu no período dos juízes, e que aparece como personagem principal do livro do Antigo Testamento que leva seu nome. O significado do nome Ruth é discutido entre os estudiosos, porém há uma possibilidade do hebraico Ruth ser derivado de Reut, que significa algo como companhia feminina, amizade, amigo, dando sentido de companheiro ou aliado. Ruth se casou com 2 fazendeiros judeus. Primeiro com Malom, depois, já viúva, casou-se com Boaz. Malom era o filho primogênito de Elimeleque e Noemi, e Boaz era um parente de Elimeleque. O relato bíblico nos revela que os 2 filhos de Elimeleque se casaram com mulheres moabitas. Elimeleque e sua família eram israelitas vindos de Judá e partiram para Moabe durante um período de fome. Isso significa que a família de Elimeleque havia ignorado o mandamento que proibia o relacionamento entre judeus e moabitas. Talvez eles não tivessem conhecimento dessa proibição, embora essa possibilidade pareça pouco provável. Elimeleque acabou morrendo e, em seguida, seus 2 filhos também faleceram. Com a morte do marido e dos filhos, Noemi resolveu partir rumo à sua terra natal e, com isso, ela liberou suas noras a retornarem ao seu povo. Orfa, cunhada de Ruth, aproveitou a proposta e deixou Noemi, sua sogra. Ruth, entretanto, demonstrou seu profundo amor por Noemi e lhe comunicou que não a deixaria e somente a morte poderia separá-las. Essa decisão de Ruth implicava, necessariamente, em sua troca de nacionalidade, ou seja, ela estava disposta a se tornar uma judia e abandonar o seu Deus a favor do Deus de Noemi e ser sepultada no mesmo local de sua sogra. É neste contexto que aparece o versículo mais conhecido do livro de Ruth, onde Ruth diz a Noemi: "Não me instes para que te abandone e deixe de seguir-te, porque aonde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu, o teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus." Essa declaração de Ruth contrasta nitidamente com a declaração de Noemi ao chegar a Belém, onde ela atribuiu a Deus a amargura que estava sentindo, e insistiu que as mulheres lhe chamassem de Mara, que em hebraico significa amargo, ao invés de seu nome. Quando chegaram a Belém, Ruth se aproveitou da época da colheita da cevada, que precede a colheita do trigo, para conseguir um meio de sustento para ela e para sua sogra. Ruth então foi respigar nos campos de Boaz, um parente rico de seu sogro falecido. Ruth demonstrou muita dedicação no que fazia, e logo Boaz ficou sabendo de sua situação e da lealdade que ela possuía para com Noemi. Boaz então lhe concedeu alguns privilégios especiais, que a favoreceu durante toda a colheita da cevada e do trigo. Mais tarde, Noemi instruiu Ruth a ir à eira durante a noite, a fim de persuadir Boaz a se tornar um parente remidor, ou seja, aquele que poderia comprar a propriedade de Elimeleque, Malom e Quilion, e, apelando para o casamento levirato, se casar com Ruth. Boaz consentiu com a proposta de Ruth, e a enviou de volta para casa com um presente de 6 medidas de cevada. Entretanto, havia um parente mais próximo do que Boaz, e este deveria declinar de seu direito, para que Boaz pudesse casar-se com Ruth. Então, na presença de 10 anciãos da cidade, foi oferecida ao parente mais próximo de Noemi a oportunidade de redimir um terreno que pertencia a Elimeleque, e se casar com Ruth. Assim que esse parente desistiu de seu direito como parente remidor, Boaz, voluntariamente, assumiu o seu lugar, e seguiu o costume do casamento levirato, um estatuto presente no livro de Deuteronômio capítulo 25 versículos 5 a 10, que permitia que o cunhado se casasse com a viúva de seu irmão. Vale lembrar que Boaz não era irmão de Malom, exemplo marido de Ruth. Boaz era apenas um parente próximo. Boaz casou-se com Ruth, e o primeiro filho do casal foi Obed, que significa servo. Com o nascimento de Obed, a amargura de Noemi foi amenizada, e ela foi a sua ama. Obed veio a ser o avô do rei Davi. Ruth é uma das 5 mulheres citadas explicitamente na genealogia de Jesus no Evangelho de Mateus capítulo 1 versículo 5, ao lado de Tamar, Raabe, Batseba e a própria Maria.
Era muito incomum que mulheres fossem citadas em genealogias no Oriente, mas essas mulheres faziam parte do propósito de Deus de enviar o Cristo. Na história de Ruth, podemos ver claramente a soberania de Deus na escolha do improvável, para cumprir os seus propósitos. Resumo. Ruth capítulo 1, Noemi e sua família, mudam-se para Moabe, onde seu marido morre e seus filhos, casam-se com mulheres moabitas. Depois da morte dos filhos, Noemi volta para Belém. Uma das noras de Noemi, Ruth, decide ir com ela. Ruth capítulo 2, Ruth trabalha para sustentar Noemi, e a si mesma respigando nos campos de Boaz. Boaz é generoso com Ruth. Ruth capítulo 3, Ruth deita-se aos pés de Boaz, que lhe promete tornar-se responsável por ela, e Noemi, se o parente mais próximo não o fizer. Ruth capítulo 4, o parente mais próximo de Noemi e Ruth, permite que Boaz assuma a responsabilidade de cuidar delas. Boaz casa-se com Ruth, e eles têm um filho.